Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente já está começando aqui, já estou adicionando quem vai estar conversando com a gente nessa tarde de hoje. Tudo bem? Já vamos dar início aí à nossa conversa. Olá, Oi, Bernardo, tudo bom? e aí, tudo bom, Fernanda? Tudo certo? O pessoal já está chegando aqui para conversar com a gente. Estou Maravilha, adicionando já. Tudo bem contigo? tudo. Olá, boa tarde. Oi, Bernardo. Olá, Oi, olá, Fernanda. e aí? Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo Tudo certo. certo. E aí? Só vejo o texto na minha frente, aqui na minha cara. Que texto? Quem entrou, quem não entrou. Ah, bom. Deixa eu já tô E o chamando. Luciano? Tá chegando. Beleza. Tomás Morocho, buenas noches, tudo bem? Se o pessoal tá chegando já Tudo aí, bem. Tu temos algumas conhece o pessoas. Luciano, né, Bernardo? Sim, conheço sim. Ah, Já, legal. já fiz live com ele, e com a moça que trabalha com ele, não me lembro o nome, é um nome mais difícil, é Valdirene, Valdilane, sei lá o quê. Então, ele vai ministrar o curso. Eu não sei quais são as datas do curso mesmo, Fernando, que é justamente essa parte da segurança contra incêndio bem aplicada ao projeto de arquitetura. Não sei se tu está sabendo ali. Vai ser 22 e 23 de outubro, prof. De outubro já, né? Mas as inscrições já estão abertas, né? Acho que vai estar bem Isso. bom esse curso. Muito bom. Não, tema importante, tema importante. O Luciano é muito bom, né? O Luciano domina bem o Olá, assunto. Como Opa, e está? aí, E Luciano? aí, Luciano, tudo tudo bom, bom? pessoal? Tudo 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 bem? bem? tudo Como é que certo? vocês estão? Tudo bom? Tudo bem. Tudo. Tudo. Bom, eu sei que a gente toma muito café durante a semana de trabalho, então eu preparei um chazinho aqui para acalmar o estômago. Bah, eu tô no Feriadinho, né? café mesmo aqui. Achei que hoje todo mundo ia estar com chimarrão. Ah, é, tem Não, isso, né? é verdade. Pior que não estamos honrando as tradições hoje. O meu tá aqui, ó. O meu tá aqui, ó. Mas é um porta-caneta, Ah, porta-caneta, muito bom. porta-caneta e tal. Vamos O começar trabalho que dá pontual hoje, fazer então? chimarrão. Hã? Nós vamos começar pontual hoje, já são 6? Nem vi. Vamos começar pontualmente. A gente já está com o pessoal, bom público aí nos acompanhando. Ah, Que legal. bom. Então, vamos lá, bem-vindos ao Papo de Desempenho, então, de hoje, né? Só para explicar, então, esse Papo de Desempenho é uma conversa bem informal, que a gente está, então, consolidando esse horário das segundas-feiras, às 6 da tarde, e cada dia a gente vai ter um convidado, né? Um convidado, né? Desculpa a coisa. Mas, enfim, e hoje está demais, né? Porque hoje a gente tem, então, a presença do Luciano e do Bernardo para discutir, então, um assunto que é de extrema importância, né? E a gente estava falando antes também, o Luciano vai dar um curso bem aplicado para arquitetos, para engenheiros também, mas é justamente para falar um pouco o que precisa se prever ou ter cuidado na hora do projeto, né? Luciano, eu sei que tu tem um excelente conhecimento disso, não sei se tu quer falar um pouquinho. Sim. O que acontece?
Quando eu comecei a trabalhar com PPCIs, né, com os planos de prevenção e proteção contra incêndio, e alguns estados essas siglas variam um pouco, mas vamos falar de projeto de incêndio. Né? Quando eu comecei a trabalhar com projeto de incêndio, o arquitetônico não impactava tanto nesse projeto como ele impacta hoje. Tá, mas e por que não impactava tanto antes e agora impacta tanto, Luciano? Porque houve alterações e revisões na legislação, principalmente na legislação daqui do Rio Grande do Sul, né, que é onde eu trabalho mais, que impactou bastante, né, mudou muitos conceitos e eram conceitos que eram necessários. Eles eram muito importantes e essas legislações ainda estavam sendo um pouco negligenciadas, né. E hoje, sim, hoje o projeto de incêndio impacta muito no arquitetônico. Ou talvez a gente possa dizer que o projeto arquitetônico impacta muito no projeto de incêndio. Eu não sei exatamente qual seria a relação, também não quero categorizar, né, classificar, porque eu acho que um depende muito do outro. Então, não é um que vem antes do outro, o outro que antes vem antes de um, né? A gente precisa trabalhar junto. E, às vezes, quando eu também dou aula, né, assim como eu vou dar o curso e tudo mais, em sala de aula, às vezes, eu escuto aí do pessoal assim, eu sei que agora, quando termina o arquitetônico, eu tenho que já pensar no PPCI. Na verdade... E eu digo, não, também está errado. Na verdade, tem que pensar junto. Porque se o arquitetônico já tiver finalizado, o projeto já está aprovado. E aí vamos dizer numa situação um pouquinho mais séria, já está até aprovado na prefeitura. Já está indo para execução. Se não houve essa multidisciplinaridade, ou se não houve essa compatibilização, eu sei que alguns não gostam desse termo, né? Muito provável que tenhamos problemas. Porque hoje o projeto impacta bastante. Acho que é isso que eu quero bater esse papo com vocês, fazer as minhas contribuições aí, principalmente para quem está nos assistindo, né? Não sei se o Bernardo concorda comigo. Falei besteira. Eu sempre digo, eu sempre digo que antes a gente meio que menosprezava o projeto contra incêndio, né? O projeto de segurança contra incêndio. Antigamente, alguns anos atrás, não muito, né? Era aquele último projeto despreocupado que a gente só precisava ali fazer uma tabelinha, entregar nos bombeiros e aprovar, né? A gente também tem muito contato com os bombeiros, eles comentando, às vezes chegava o cara lá, chegava o cara aqui no balcão e perguntava, o que eu faço? Ou seja, então, assim, eram profissionais com baixa capacidade técnica, o mercado pagava muito pouco por esse projeto, né? Então, e uma coisa leva a outra, né? E a gente estava nisso. Aí, quando vem a revisão das leis no país inteiro, a lei KIS aqui, que o pessoal não gosta de usar esse termo, mas, enfim, aqui no Rio Grande do Sul, e outras situações nesse sentido, o projeto de segurança contra incêndio começa a ter uma importância muito maior, né? De, inclusive, inviabilizar empreendimentos se faz esse tipo de coisas que tu comentou, né? Ou seja, né, Luciano, se a pessoa não se preocupa com o projeto contra incêndio, faz só o arquitetônico, daqui a pouco faz só o estrutural, quando vê, pode inviabilizar um projeto, né? Então, ou seja, o projeto contra incêndio começou a ter uma importância maior, começou a ter uma demanda maior, começou a ser pago mais por isso. E os profissionais estão se capacitando. Tu acha que já temos profissionais adequados em número e qualidade no mercado, Luciano, pelo menos o nosso mercado aqui regional? Como que tu vê isso aí? Infelizmente, a gente não tem dados estatísticos assim, né, para ter uma fonte segura. Então, eu vou responder, Bernardo, de forma bem empírica, tá? E com as minhas observações de sala de aula. Eu acho que ainda falta muita gente. Porque a demanda de projetos que a gente tem para regularizar... Porque o que acontece? Quando a gente fala em PPCI, a gente pode estar falando de um projeto de uma edificação nova, que vai ser construída, e de uma edificação existente, que já existe, que já deveria ter projeto, já deveria ter prevenção contra incêndio e não tem, que é mais grave. E nós temos muitas edificações, eu não tenho esses números, eu não sei se o Corpo de Bombeiros tem essa estimativa, acredito até que sim, mas não é uma coisa tão divulgada, né? De quantas edificações ainda precisam se adequar. E eu vejo assim que muitas vezes o profissional
ele começa fazendo PPCI sem ter conhecimento na área. E talvez seja fruto daquele passado, né? Que, não, a gente vai dar um jeito. A gente vai lá nos bombeiros, olha, onde é que eu coloco o extintor, onde é que eu coloco a iluminação de emergência, né? Era assim, né? Era assim e era a realidade. Eu não vou dizer nem que isso é culpa de um, culpa de outro, dos profissionais. Era esse o cenário que a gente encontrava e por isso o próprio Leonardo falou, né? A remuneração por esse projeto era baixa. Só que aí, quando houve toda essa disruptura, essa mudança, muitos não perceberam, né, que realmente havia uma mudança muito grande. Foi nesse momento até que eu entrei no mercado, porque eu estava começando a fazer os meus primeiros projetos quando houve toda a mudança da legislação aqui no Rio Grande do Sul. E aí se eu não buscasse parceiros que já estavam atuando na área, se eu não buscasse capacitação, e na época eu fazia todos os cursos que a gente tinha, né, no mercado, eu não ia conseguir fazer os projetos. Como o próprio Bernardo falou, eu já vi projetos cujo arquitetônico já estava pronto, aprovado na prefeitura, serem inviabilizados, né, eu posso até contar uma história bem crítica aí, que eu vivenciei. O arquiteto queria me esfolar, mas é a culpa minha, a culpa da legislação, se a gente pode dizer culpa, né? E em relação às edificações existentes, né, como existe um prazo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem um prazo de até 27 de dezembro de 2021, ou seja, daqui a 3 meses, que é o prazo final que todas as edificações devem ter, no mínimo, o seu PPCI protocolado em andamento nos bombeiros. E a demanda que eu vejo dos trabalhos que chegam para mim, dos orçamentos que eu faço, né, no mercado, e que o projeto não é aprovado, e não é porque foi outra empresa que ia fazer, porque realmente o condomínio optou por não fazer naquele momento. E pelo feedback que eu recebo dos meus alunos, eu vejo que tem muito prédio ainda que não tem nada, infelizmente. Complementando Então, até isso que vocês... Desculpa. Mas o que eu percebo, né, em relação ao que vocês estavam conversando, é que muita gente está apta para fazer esse atendimento ao PPCI, quase que num padrão de um checklist, quase que numa conferência geral, como se fosse um projeto complementar que a gente consegue usar do arquitetônico para traçar, né? Quando, na verdade, o PPCI é o contrário, ele vai acabar nos dando pontos de relevância para que a gente possa atender, né, em termos de projeto. Mas o que eu percebo, pelo menos o meu ponto de vista e de alguns alunos que nos procuram para pós-graduação, é que identificaram, né, esse filão, essa proposta para o mercado de entrega de projeto, mas não pensado lá na fase de estudo, do empreendimento, antes do arquitetônico, né? Então, eu acho que sim, temos profissionais, porém, a dificuldade é essa mentalidade, né, de entender a compatibilização. Pensar em que momento eu tenho que pensar no PPCI quando em um empreendimento, né? Nós já tivemos casos, né? Desculpa, é que eu tenho a impressão de que quando a pessoa diz assim, eu sou arquiteta, tá? Acho que eu sou a única arquiteta aqui, né, no grupo hoje, falando, né? Deve ter vários arquitetos aí também nos ouvindo, mas é que a impressão que eu tenho é que quando falam, tem que atender o PPCI, parece que é uma coisa que é um outro profissional que vai atender lá adiante, né? Enquanto o que a gente está falando, pelo menos no que diz respeito ao projeto, área e fluxo, né? Que área que eu preciso para um determinado fluxo de pessoas, caso isso seja necessário, né? E espero que nunca seja necessário, né? Então, eu acho que talvez a gente tenha que falar muito mais dessa questão do projeto, ponto, né? O projeto ele tem que contemplar isso, né? Então, às vezes parece que, pelo menos o que eu sinto quando converso com alguns colegas, é que a questão do PPCI é uma coisa que tem que ser atendida, mas é um outro profissional que vai fazer. E eu posso fazer o meu projeto assim como se, né? Enfim, como se não fosse realmente um critério extremamente importante a ser atendido, né? Desculpa, Bernardo. Nós já tivemos casos, né, de o empreendimento estar pronto, né, e não poder ser habitado, ou seja, não ganhar a carta de habite da prefeitura porque tinha pendências no PPCI, no Corpo de Bombeiros, né? Então, que às vezes não foi nem feita uma aprovação, enfim, aquelas obras um pouco mais irregulares, e quando o profissional tenta regularizar, simplesmente não consegue. E aí o que tu faz, né?
o que tu faz? Então, nós tivemos também uma época no mercado que os bombeiros quase que sofreram um apagão, né? Ou seja, que eles não estavam tendo condições técnicas e de pessoal para conseguir dar frente para toda a demanda que tinha, né? Isso mais ou menos passou, né? Claro que estou falando numa realidade do estado do Rio Grande do Sul, né? E ainda depende um pouco da região. Mas vamos assim dizer, nós não temos hoje mais aquelas grandes filas dentro do Corpo de Bombeiros, né? A não ser quando há problemas no projeto, projetos muito complexos, mas nós já tivemos épocas de levar mais de um ano para aprovar um projeto. Isso hoje em dia não acontece mais, né? Ou seja, não sei se o Luciano concorda, mas hoje em dia já não é para mais acontecer isso, né? E aí vem aquele negócio, né? Antigamente ainda os profissionais tinham um pouco essa desculpa, né? Que estava travado no Corpo de Bombeiros, né? Aquele projeto mal feito, aquele projeto com outros problemas que eles não sabiam como resolver. Hoje em dia não tem mais essa possibilidade de justificativa, então até isso deu uma complicada, né, Luciano? Não. Duas coisas que eu queria colocar quando o Bernardo estava falando, eu pensando. Primeiro, até as pessoas que estão nos acompanhando, né, se de repente não são ainda da área de PPCI, as legislações elas são estaduais. Tá? Cada estado tem a sua legislação do seu corpo de bombeiros. Elas são muito parecidas, principalmente no aspecto técnico, porque todas se baseiam ou por normas da BNT ou por instruções técnicas de São Paulo. E por que São Paulo? Porque São Paulo virou referência. Na década de 70, tivemos 2 incêndios gravíssimos, né, no estado de São Paulo, Andraus e Joelma, edifício Andraus e edifício Joelma, e fez com que eles, né, se sobressaíssem, fossem pioneiros, e aí, por consequência, a maioria absoluta das legislações dos outros estados se referenciam por São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul isso acontece também. Então, na parte técnica, são muito parecidos, porque se baseiam ou por norma da BNT ou se baseiam por instruções técnicas de São Paulo. Né? Mas o que diferencia muitas vezes é o processo, como é que ele é protocolado nos bombeiros, como é que é analisado, como é que deve ser apresentado. Mas o conceito, eles são muito parecidos. E uma outra coisa só fazemos um parênteses com Santa Catarina, né? Devido aos prédios altos de Camboriú, principalmente, os bombeiros de Santa Catarina vêm num trabalho de readequação das instruções técnicas estaduais, né, para ver como, né, imagina um cadeirante a 400 metros de altura e o prédio pegando fogo. Ou seja, como é que tu tira um cara desses de lá? Né? Então, isso não acontece aí em Esteio, né, cidade da Fernanda, porque não tem prédio 400 metros de altura ainda, né? Em Camboriú está tendo, né? Ainda não, né? Taquara quase teve, né? Então, ou seja, aí a gente vem rediscutindo algumas questões pontuais, mas em linhas gerais, isso aí que o Luciano falou é estritamente verdadeiro, todo mundo se baseia nas instruções técnicas de São Paulo, inclusive, eu acho que foi Mato Grosso Sul, que esqueceu até de trocar o nome, né? Bombeiro de São Paulo, opa, é Mato Grosso. Então... exatamente. E outra coisa que eu vejo muito relevante, até complementando a fala da Maria Fernanda, né, dos arquitetos, eu tenho é muito comum eu ter em sala de aula arquitetos que vêm fazer algum curso comigo, não com a intenção de fazer PPCI, claro que é uma possibilidade, todo mundo, né, eu vejo o pessoal falar muito, eu sei que tem mercado, eu sei que tem oportunidade, né, mas uma coisa meio assim, meio abrangente, né, mas eu vejo que muitos dos arquitetos buscam esses conhecimentos, e é justamente a intenção desse curso que a gente vai fazer, é justamente de quem trabalha com arquitetônico, né, e aí, claro que muitas vezes é mais o arquiteto, também o engenheiro civil, ou, né, as empreiteiras, construtoras, entender, né, tudo que hoje a legislação de PPCI impacta nesse arquitetônico. Então é muito comum, sim, eu tenho em sala de aula arquitetos que não vão fazer PPCI, em princípio não vão fazer PPCI, mas estão sentindo o revés de não ter esse conhecimento do quanto que está impactando nos projetos, né? Então, realmente, não tem mais como fazer projeto arquitetônico sem pensar, de edificação, de prédios e tudo mais, sem pensar no incêndio. Então, Luciano, mas isso é que eu acho interessante, né? Que eu estou super empolgada com esse teu curso aí.
aí para outubro, né? Porque é voltado justamente para projeto e para que não para que a pessoa saiba ler uma legislação, isso aí ok, mas por que que a legislação pede daquele jeito? Porque a questão é a seguinte, né? Hoje, eu tenho que atender essa legislação. Não, eu tenho que impedir, eu tenho que tentar fazer com que essas pessoas não corram uma situação de risco de morte, né? Sei lá, no pior dos casos, né? Então, claro que a gente vê muito do ponto de vista assim, eu tenho que atender a legislação, mas isso é um requisito de segurança, né? Assim como tem a preocupação com o dimensionamento lá dos pilares, das vigas, tem a preocupação com todo esse dimensionamento aí e pensar como atender para que o prédio fique mais seguro, né? Pelo menos é da maneira como eu vejo, assim. O pessoal fica muito preocupado em como fazer, o que fazer, né? O que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer, qual é a largura da escada, qual é a largura do corredor, qual é a distância. E eu penso assim que a legislação ela está ali para a gente consultar quantas vezes for necessário. Então, se a gente não decorou algum número, alguma fórmula, alguma regra, beleza, a gente consulta quantas vezes for. Mas o porquê? Por que que aquele projeto precisa ser feito daquela maneira, né? Então, é por isso, esse é o enfoque maior do que a gente vai falar em sala de aula, né? E é o que eu sempre dou, né? Eu sempre faço isso. Eu sempre enfatizo muito o porquê. Porque se o aluno, se o profissional entende o porquê, como fazer, ele vai resolver. Pessoal, eu também acho. Desculpa, de repente. Desculpa, Bernardo, tu estava tentando os filtros. Eu vi essa carinha aqui, eu quis entender o que era esse deu para ver. Uma coisa que eu fico pensando assim, gente, é que talvez a gente tenha isso, bota um retrô aí, que talvez a gente tenha alunos da arquitetura nos ouvindo e alunos da engenharia, e como é importante, se eles puderem, durante a formação, ter esse conhecimento dos aspectos de projeto com relevância no projeto de segurança contra incêndio, até para que isso que a gente tem chamado de construção de portfólio, tudo que o aluno vai fazer durante a graduação, ele já possa fazer pensando no atendimento de segurança contra incêndio, né? Então, também deixar, a gente está falando, lógico, dos profissionais e quem já atua com projeto arquitetônico, quem já atua com projetos complementares, quem eventualmente está no mercado para reforma, para manutenção, que vai fazer algum processo de retrofit, adaptação, com certeza, mas também para o aluno, né, que vai conseguir agregar esse conhecimento no restante da sua linha formativa e que já vai poder despertar para essa importância ainda durante a graduação, né? Essa área que tu comentou, Fernanda, do retrofit, reforma, etc. Vamos pegar o termo mais tradicional, reforma, ou até a readequação, né, a muitas das nossas edificações, enfim, são antigas não, mas são anteriores a alterações da legislação de incêndio, né? Nós temos alterações a cada 2, 3, 4 anos, às vezes, então, ou seja, muito menos que isso. Então, muitas edificações são anteriores a isso. O prédio que eu moro, por exemplo, né? E a gente tem na legislação, muito comum isso, o famoso direito adquirido, né? Então, se eu estou lá numa situação, a legislação muda, eu tenho direito de permanecer na minha situação por causa desse termo direito adquirido. Não vamos entrar em detalhes aqui jurídicos, até porque não é nossa área, nem nossa intenção. Mas na segurança contra incêndio, isso não se aplica, né? Por ser uma área de segurança, né? Então, a legislação mudou. Vamos dar um exemplo qualquer. Olha, a porta de entrada do prédio, eu estou dando um exemplo totalmente errado, aleatório, né? A porta de entrada do prédio é 90. A partir de hoje, vamos passar para 1,10, porque nós estamos notando que, num pânico, as pessoas não estão conseguindo dar vazão numa porta apenas de 90, está dando problema. Teve gente que morreu por causa disso, ou se machucou e tal. Vamos aumentar para 1,10. Quem tem a porta de 90 precisa adequar a sua edificação. Não tem direito adquirido, porque é para segurança. Eu não posso deixar pessoas inseguras num local inseguro por direito adquirido, ou seja lá o que for. Então, os prédios terão prazos, obviamente, terão formas, mas terão de se adaptar à nova legislação. E isso é complexo. Pense em prédios com estruturas dos anos
2000, 90, dos anos 80, 70, às vezes até antes do que isso, e tendo que se adequar a uma nova legislação. É complexo, tu tem dificuldades arquitetônicas, custos, às vezes, extremamente elevados. Então, a gente precisa de profissionais com conhecimento de causa, um conhecimento técnico aprofundado, mas também bom senso e saber negociar, porque a gente entra aqui nas famosas medidas compensatórias. Olha, Corpo de Bombeiros, eu não consigo jogar para 1,10 a minha porta, não tem como, tem um pilar de cada lado, é um prédio dos anos 70, não tem como mexer nesse pilar, vai custar muito caro, né? Eu não tenho como. Então, em troca disso, eu vou botar mais um hidrante, vou botar mais 2 extintores, um de cada lado. Ou seja, não sei, estou dando exemplo bem, né, bem absurdo. Vou botar mais uma escada externa aqui no prédio e tal. Então, ou seja, olha a complexidade desse tipo de negociação no sentido técnico da palavra, né? E eu vou ter que ir lá no Corpo de Bombeiros, propor, negociar, tentar chegar num consenso, né? Então, façam essa análise nas suas cidades, quantos prédios existem, e quem conhece um pouco da legislação contra incêndio, dá uma caminhada nesses prédios. Vocês vão ver N itens inadequados, né? E aí eu volto para aquela minha pergunta para o Luciano, né? Luciano, quantos profissionais nós temos capacitados, prontos no mercado hoje para fazer esse tipo de análise e ajudar os prédios a se readequarem, né? E aqui, discordando um pouquinho de ti, não muito, mas assim, aqui é um trabalho muito importante para o arquiteto. Aqui o arquiteto, porque ele vai ter que, às vezes, ter que, inclusive, mudar questões arquitetônicas, ter que mudar... Aí, daqui a pouco, nós já estamos entrando também na norma 90/50 de acessibilidade, eu também tenho que dar acessibilidade, eu também tenho que dar condições de incêndio e tal. Aqui entra o arquiteto, né? E aí, quantos arquitetos estão prontos para absorver essa demanda, né, Luciano? É bem complicado isso. Até eu vou contar um caso que eu passei. Uma construtora estava desenvolvendo um novo projeto, tá? Foi essa informação que eu recebi e solicitou orçamento para eu fazer o PPCI, pedir para analisar as plantas, aquele procedimento normal e tudo mais. E aí eu perguntei para eles, em que pé está isso? Então, o projeto arquitetônico já foi encaminhado para a prefeitura. Eu já me assustei. Foi encaminhado para a prefeitura. Já está aprovado ou não? Está em andamento. Tá, ok. Se voltar a notificação, certamente vamos ter que analisar tecnicamente esse projeto. Ok, de fato ele voltou, foi contratado e tudo mais. E aí quando eu fui fazer a minha análise técnica de PPCI para o arquitetônico daquele prédio, muita coisa precisava ser mudada. Então, assim, ele não atendia questões de compartimentação entre os pavimentos, né, abertura entre as janelas. Né, é aquele projeto que tu torce para não ser aprovado, que tu torce para entrar em diligência, né, para tu ter a oportunidade de alterar outras coisas. Né? Exatamente. Imagina ser aprovado de cara. Eu falei para o cliente, se o teu projeto for aprovado e tiver algum problema, vai ter que refazer. Né? A gente também... Tinha até uma informação que ele me falou no início que era um prédio somente residencial, na verdade era misto, porque tinha uma loja de 50 metros quadrados na entrada, no térreo, né? Então, muitas vezes o cliente ele era um investidor, ele não era da nossa área técnica, então, talvez ele não vai te passar as informações tão completas como deveria, porque ele é um leigo, né? Era um prédio misto e não existia o isolamento entre essas duas áreas, comercial e residencial, que não é obrigatório, o isolamento de riscos ele não é obrigatório. Mas é uma excelente ferramenta, por isso que a gente aborda muito, por isso que se impacta muito no arquitetônico, né? Então aí tinha a questão da compartimentação que precisou mexer em toda a fachada do prédio, vocês imaginam, toda a fachada do prédio. Teve as adequações para garantir o isolamento de risco entre comercial e residencial, que ia facilitar e reduzir custos e tudo mais. E aí eu nem vou entrar no mérito, porque aí teria que fazer toda uma análise técnica. E aí, por último, não tinha espaço para o cadeirante nas escadas que precisava ter. Então, né, quem trabalha com arquitetônico sabe que a escada do prédio ali é o coração do prédio. Né? Se tiver que mexer 1 centímetro na escada, pode impactar em todo o arquitetônico, como de fato. Então, para caber a escada do cadeirante ali,
foi necessário mexer todo o arquitetônico. Então, é por isso que eu falei que o arquiteto queria a minha cabeça, né? Porque realmente ele precisou mexer em todo o projeto. Todo o projeto. Então, olha só, tem uma... Desculpa. Aqui o Heisler está perguntando, ele tá colocando, porque, desculpa interromper, mas acho que tem muito a ver com isso aí, né? A questão de adequação dos prédios que são tombados pelo IPHAN ou pelo IPHAI, né? Na verdade, eu tenho conhecimento de um case, mas acho que vocês podiam comentar também, se vocês têm conhecimento ou algum caso de como é que fica isso. O Heisler está perguntando especificamente quem deveria custear essas correções, né? Mas tem uma série também de restrições em relação à intervenção propriamente dita no prédio, né? Escadas, enfim, né? Acho que também se puder juntar para aproveitar essa questão de um prédio tombado também. Aqui entra muito o que eu falei das medidas compensatórias, porque dificilmente tu conseguirá atender a legislação tal e qual, né? E, por outro lado, eu não posso pegar um prédio tipo Museu Mário Quintana, em Porto Alegre, né? Ou seja, que tem cafeteria, Casa Mário Quintana, sei lá o que, tem cafeteria, tem não sei o que, então as pessoas estão ali, né? Transitando, usando o prédio, elas têm que ter segurança contra incêndio, né? Então, o que eu faço? Então, certamente, eu preciso buscar as medidas compensatórias, né? Olha, eu não vou conseguir atender aqui uma continuidade do corrimão, né? Às vezes é muito difícil nessas edificações mais antigas, né? Eu vou ter que buscar outras alternativas, né? Olha, eu não vou conseguir aqui a distância máxima a percorrer, então daqui a pouco eu vou entrar com uma escada externa, por exemplo, né? Pô, mas uma escada externa vai acabar com o meu tombamento, né? Ou seja, eu vou modificar a fachada, não sei o quê. O que eu faço? Não sei. Vamos ter que pegar um arquiteto junto, vamos ter que pegar um especialista de segurança contra incêndio, vamos ter que sentar, pensar, propor alternativas que abranjam as duas áreas, né? E apresentar isso para o Corpo de Bombeiros, apresentar isso para os institutos aí de tombamento, não sei como é que se chama, né? E chegar num consenso, né? Porque eu tenho que partir desse pressuposto, eu não posso ter pessoas sem segurança contra incêndio que estejam nesse local, independente se é um local tombado ou não, né? Eu estou numa cafeteria tomando um café, eu quero segurança contra incêndio, independente se eu estou num prédio novo ou num prédio tombado, não há mudança, não há alteração frente a isso. Então, essa é a grande dificuldade. E quem vai pagar, olha, tem editais, às vezes do governo, de incentivo e tal, mas quem paga é o proprietário, né? Tu quer que eu pague para ti, Rafael, para tu fazer a alteração? Quem paga é o proprietário. Né? Olha, não pergunta, que acho que ele quer. Mas então, eu acho que, Luciano, tu disseste, foi tu que citasse a 90-50, né? NBR 90-50. E aí eu lembrei de um exercício que às vezes fazem ali na Unicinos, pelo menos no curso de arquitetura. Eu sei que uma vez fizeram, enfim, que é botar os alunos numa situação de restrição de mobilidade, ou em cadeira de rodas, ou para poder desenvolver aquela sensibilidade de como projetar para um determinado usuário que tem uma necessidade diferente. Só que, assim, na questão do incêndio, ficou um pouquinho... Eu ia te dizer, faz isso agora no exercício, bota essa situação de temporária, de impossibilidade e tal, e bota fogo atrás. Não dá, cara, não dá, porque justamente eu ia falar isso, né? Porque, assim, eu acho até legal quando a pessoa não dá muita bola para isso, porque eu acho que é uma certa ingenuidade. A pessoa nunca viu a coisa pegando fogo ali ao vivo na frente dela, né? E não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer, para onde é que eu vou e tchau. Se a pessoa é meio cadeirante, vira milagre, sai caminhando na hora, sai correndo, inclusive, se é só meio cadeirante. Então, esse ponto, tu entra no curso também, Luciano, nessa questão de edificações tombadas e tal, tu entra nisso também?
O que acontece? Eu falo da questão da acessibilidade bastante, isso é muito importante. Tá? É muito importante e a própria 9050 já está lá dentro da nossa legislação, né? Do Rio Grande do Sul e de outros estados também. Então, a gente aborda bastante. E a questão das edificações tombadas, lá na resolução técnica número 5, parte 7 das edificações existentes, pelo grau de importância, né, já existem algumas orientações, né, porque as medidas compensatórias e as inviabilidades técnicas, é bem como o Bernardo falou, né, num dado momento, assim, olha, eu não consigo fazer isso, porque eu tenho uma inviabilidade técnica, então eu vou te propor, Corpo de Bombeiros, isso aqui. Isso vai para análise. Então, a resolução técnica número 5, parte 7, dos bombeiros aqui do Rio Grande do Sul, já te dá algumas diretrizes, algumas orientações, né? Mas que não são definitivas, porque isso aí é atribuição do responsável técnico daquele projeto, né? Mas já tem algumas diretrizes, certificação tombada, por exemplo, a colocação, né, de bombeiros civis com obrigação exclusiva de combate ao incêndio, né, de orientação das pessoas para sair numa situação de emergência e uma série de outras situações. Mas, no final das contas, embora tenha essas orientações na resolução, é atribuição do profissional ter o estalo ou a sensibilidade ou o conhecimento técnico mais adequado para adequar a legislação, adequar o prédio, ainda mais um prédio tão complexo que tenha patrimônio histórico, né? Então aí a gente já não está mais falando de conversas entre o proprietário, entre o arquiteto, entre quem está fazendo o PPCI, né? Muitas vezes a gente já está falando com o pessoal que cuida da manutenção desse prédio, os órgãos, né, de patrimônio, FAM, IFAI, conselhos e tudo mais. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar junto, né, e chegar num consenso. Porque a gente vai ter que atender legislação, sim, mas também a gente tem que buscar, né, o menor impacto na edificação, no caso de um prédio tombado, e, obviamente, como em todos os casos, o menor custo possível, né? E isso aí a gente só vai adquirindo com o tempo, né? Se qualificando, aprendendo e fazendo, né? Curso, qualificação, assim como a graduação, né? Te dá um norte, te dá uma orientação para tu iniciar. Mas é fazendo que a gente aprende, né? Isso que é muito importante. E muitas vezes eu lamento muito quando eu reencontro alguns alunos, tempos depois, né? Vem falar comigo, eu fiz os cursos contigo, fiz tal curso, mas não entrei na área, né? Quero voltar agora. Beleza, vamos conversar, vamos trabalhar junto, vamos fazer um curso mais. Aí acaba perdendo, né? Porque tem que fazer, não adianta. Tem que fazer a qualificação, tem que ter o conhecimento, mas tem que enfrentar o mercado. Eu tive esses tempos no Margs, né, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, né, aqui no centro de Porto Alegre, que eles estão justamente fazendo uma série de adequações e está pegando incêndio, né? E lá em cima, quem conhece, lá eles têm uns não sei como é que chamam, eles chamam de torreões, né? Que são são 4 cúpulas, 4 torres lá, bonitas, todas em madeira, cheio de madeira, né? Pega fogo, vai humilhar lá o Notre Dame, né? A Catedral de Notre Dame em Paris, quando pegou fogo, né? Porque ali é madeira pura, né? Madeira antiga, madeira bonita, né? Boa de pegar fogo. E claro, tu não pode descaracterizar a edificação. Não pode simplesmente dizer, não, vamos tirar essa madeira, não, vamos botar um forro resistente ao fogo. Seria uma barbada de botar um forro ali resistente ao fogo, só que tu perde todo o apelo da edificação, né? Então, esse é o grande desafio, né? Tu buscar alternativas técnicas eficientes, né? Que aquilo ali não vira uma tocha, né? Mas, ao mesmo tempo, que não perca todo o apelo histórico, arquitetônico, social, enfim, né? E tem um cachorro aí, Luciano, não sei se me desculpa, tá complicado aqui o negócio, viu? Perdão, para variar, né? Vou mudar de lugar aqui. Um pouquinho. Não, pode ficar aí, não tem problema nenhum. Tá? Então, ou seja, esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio. Aí, claro, o profissional tem que conhecer a legislação, tem que conhecer as propriedades dos materiais, tem que conhecer toda essa questão, né? E eu acho que teu curso vem muito a calhar nesse sentido, né? Porque a gente tem poucos cursos voltados para essa área um pouco mais de projeto, legislação,
né? E principalmente com a interação com o arquitetônico, né, Luciano? E outra coisa, o pessoal lá da ponta, né, o pessoal que vai executar, né, recebe o projeto e vai executar. Se não tem um mínimo de conhecimento para fazer uma crítica, né, simples, não, ok, eu faço desse jeito e tudo mais. É muito importante esse conhecimento, de repente analisar aquele projeto e dizer, olha, isso aqui, né, tecnicamente pode ser inviável, ou é muito mais caro, ou será que não tem uma outra alternativa? Porque às vezes a gente pode não ter a solução, mas ter esse poder questionador de avaliar e dizer, olha, eu não acho que isso aqui é a melhor solução, né? Tem como a gente colocar isso em discussão, isso em pauta, reavaliar, né? Imagina se a gente estava falando, por exemplo, da adequação para o PVC de medicação existente. A gente vai ter que adaptar esse arquitetônico, né? Então vamos colocar todo mundo numa mesa redonda e vamos chegar no resultado no final, né? Só que se a gente não tem conhecimento para argumentar, a gente vai aceitar tudo, né? Tem uma pergunta que chegou aqui pra gente, pessoal, da Vanessa, que atuou com a gente no QT Performance, nessa área também. Então, a Vanessa está perguntando, né? Alguns códigos de obra trazem exigências mais severas do que o Corpo de Bombeiros. Se a gente já viu isso sendo cobrado, como que a gente entende essa problemática? Esses tempos aí, não vou nem citar a prefeitura aí para não. Uma prefeitura aí como é que fala, é a região Vale dos Sinos, né? Me chamou lá para bater um papo porque eles estavam em uma discussão sobre o plano diretor, não o código de obras, né? E estavam querendo colocar alguns itens de segurança contra incêndio. Olha, tem gente aqui construindo agora aqui na cidade com aquelas casas de EPS, né? O isopor EPS. E como é que é esse comportamento ao incêndio? A gente pode aprovar esse tipo de edificações ou a gente tem que barrar aqui na prefeitura? E eu falei bem claramente, eu digo... O que vocês sabem sobre isso aí na prefeitura? Não, já não sabe muita coisa. Então, ou seja, vocês não têm que se meter no que vocês não sabem. Então, essa é uma atribuição do Corpo de Bombeiros, né? Quem faz a avaliação de segurança contra incêndio é, por lei e por lógica e por bom senso, o Corpo de Bombeiros. Então, toda e qualquer intromissão de outros órgãos na segurança contra incêndio, eu acho errado. Assim como eu acho errado, daqui a pouco, sei lá, o bombeiro se meter na questão de tratamento de água. Tem uma concessionária para isso, né? Tem uma concessionária para olhar o tratamento de água, o recolhimento de água, outra para a elétrica, outra para o não sei o que. Tem a prefeitura para cuidar das questões urbanísticas e tal, e o Corpo de Bombeiros para cuidar da questão da segurança contra incêndio. Então, eu acho totalmente errado isso, a prefeitura não tem que se meter, né? Mas, claro, ela tem que exigir ali a aprovação no Corpo de Bombeiros e tal, né? Mas, enfim, depois que aprovou, não é mais problema da prefeitura, né? E então teria que ver qual é o item especificamente que a Vanessa está se referindo. O Código de Obras é uma lei municipal, ele é aprovado pela Câmara de Vereadores do município, então, obviamente, que tem o seu poder, né? A gente não pode simplesmente desconsiderar porque é dos bombeiros. Não, se eles aprovaram, teremos de ver o que é. Então, assim, tem que ver especificamente o que está lá no Código de Obras. Teoricamente, tem que atender e, teoricamente, nós temos que atender a lei mais rigorosa, né? Agora, claro que uma lei municipal não pode se sobrepor a uma lei estadual, que é... A lei de segurança contra incêndio é uma lei estadual ou até uma norma brasileira, que não é uma lei, mas tem um poder, uma força de lei, e aí já a nível federal. Então, enfim, o Código de Obras não deveria se meter nisso, mas o fato é, se meteu. Essa é a pergunta da Vanessa. O que eu faço? Temos que ver. Eu não conseguiria falar sem saber especificamente qual é o item, né? Mas teria que ver e, teoricamente, está incorreto. Não deveria entrar nisso. Não sei, Luciano, qual é a visão? O que acontece, né? A gente tem muitas leis, códigos, leis estaduais, municipais, e muitas vezes elas não conversam entre si, né?
Porque se a atribuição da legislação de PPCI, ela é do Corpo de Bombeiros, em âmbito estadual, né, e ele que legisla, ele que aprova, ele que fiscaliza, ele que vistoria, é como o Bernardo falou, né, outros órgãos, né, municipais ou federais não deveriam, né, legislar sobre a mesma matéria. Cada um deveria, digamos, cuidar da sua parte, da sua atribuição. Mas isso ainda acontece muito, né, vejo muito no Brasil, não sei como é que é muito fora, e acho que ainda vai acontecer muito. Outra coisa que o Bernardo falou que é bem interessante, né? A gente vai ter que, né, para compatibilizar e atender todas essas legislações, teria que se buscar, em teoria, a que atenda a mais favorável em favor da segurança, mas também vamos pensar numa situação pontual. Um código de obras de um município, né? E aí colocando o que o Bernardo falou, a lei municipal, está exigindo muito mais, né, do que a lei estadual, né, do Rio Grande do Sul, do órgão competente, né, e isso pode estar impactando de diversas maneiras, né, naquela edificação ou naquelas edificações. Então é a hora de sentar e conversar. Opa, quem é que manda aqui, quem é que dita as regras, né, porque senão é todo mundo querendo mandar, é um monte de cacique para um índio só, né. Perfeito. É. Não sei se mais alguém que está assistindo quer fazer alguma pergunta, pessoal. Estamos abertos. Maria Fernanda caiu, né? Eu acho que ela está com problema na conexão. É. Mas o que nós queríamos era trazer essa pauta para debate, né? Era falar, porque o nosso interesse é que seja despertado nos profissionais esse reconhecimento de que o projeto arquitetônico, vindo casado com todas as características que a gente precisa para garantir a segurança contra incêndio, vai evitar retrabalho, vai evitar conflitos lá na fase de projeto. Isso que o Luciano comentou, eu concordo muito, né? Se nós não tivermos lá na execução esse posicionamento em relação ao que é correto, ao que é incorreto, então esse curso também é para profissionais que estão lá no canteiro de obra, que estão executando, para que desenvolvam esse olhar de segurança contra incêndio, né? Isso acontece, a gente não gosta de falar dessas tragédias, mas me parece que cada vez em que a gente tem um sinistro muito grande, hoje eu estava acompanhando no jornal, eles estavam falando sobre o prédio de segurança aqui do estado, né? Que todo mundo, imagino eu, saiba que teve um grande incêndio. Então, me parece que a resposta de todos os profissionais e cidadão em geral depois de uma catástrofe, começa a prestar atenção a isso, né? Então, na verdade, a gente não quer que novas catástrofes tenham que acontecer para que cada um de nós seja tocado por essa importância, né? Pela análise da segurança contra incêndio. Porque o porquê, né? O porquê de um PPCI, né, não é o que fazer, como é que eu vou fazer, mas o porquê dele é o quê? Proteger vidas, salvar vidas, né? O projeto de incêndio é muito engraçado, né? Entre aspas, porque assim, é um projeto que a gente executa, a gente projeta ele, depois ele é executado, e a intenção que a gente tem é que ele nunca seja utilizado, na verdade. E a gente nunca precisa tocar no hidrante, no extintor e tudo mais, né? Ou seja, que a edificação funciona a pleno vapor sem ter nenhuma situação de emergência ou sinistro. Mas, se a gente precisar dele e ele de alguma maneira falhar ou inexistir, é a diferença que existe entre salvar vidas e perder vidas. E aí é muito grave. Sem dúvida. Perfeito. Então tá, eu agradeço muitíssimo a presença e disponibilidade de vocês dois aí no nosso feriado estadual para falar um pouquinho, né? Sim. Daqui a pouquinho a gente vai retomar aí na sequência dos papos, vamos com certeza conversar mais um pouco com vocês dois, né? A gente tem várias temáticas também nessa linha. A Camila Simonetti também comentou aqui, parabenizando a gente pelo papo. A Camila é uma das próximas que a gente deve chamar aí para falar também de ensaios nessa temática de segurança contra incêndio. Então, agradeço a vocês, agradeço quem está nos acompanhando. Depois a gente vai disponibilizar essa gravação. Então. Obrigada, gente. Maravilha, obrigado. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Parabéns, Luciana, aí pelo curso, muito bom. Vamos lá. Muito obrigado, Leonardo. Obrigadão. Também. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.